Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo tome conta da sua vida e da sua família neste dia. Que o Espírito Santo possa ser aquele que te guie, te oriente e te proteja neste domingo. Que bom que você está aí. Sinal que você está querendo buscar a Deus e ouvir a voz dele através da palavra. Que bom que estamos podendo nos reunir, mesmo distantes, em espírito, para buscar o nosso Deus e ouvir a voz dele através da sua palavra e tudo aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Vamos começar essa escola dominical com uma oração. Eu queria te convidar, aí onde você está agora, você que está com sua família, na sua casa, você que está talvez trabalhando, você que está em qualquer lugar. Queria que você tivesse um tempo de oração agora. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é na nossa vida. Também louve a Ele, adore a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, na vida do seu povo aqui na terra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te adoramos por quem o Senhor é, Pai, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o nosso Criador, aquele Deus que sempre está com os ouvidos atentos para ouvir a oração dos seus, Pai. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, falhos, imperfeitos, o Senhor nos ouve e principalmente o Senhor nos responde, Pai, o Senhor nos acompanha durante a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é santo e obrigado porque o Senhor tem transformado o nosso coração também, Pai. Obrigado por essa semana que o Senhor nos deu, semana de proteção, de livramento, de provisão. Em tudo nós podemos ver a Tua boa mão cuidando de nós e nos protegendo em todos os momentos. E é por isso que estamos aqui hoje. Te louvamos por isso, te agradecemos, bendizemos o Teu nome. Entregamos o rumo dessa escola dominical diante do Senhor, Pai. Fale aos corações essa manhã, Pai. Transmita realmente a Tua palavra, que ela fique gravada e que ela possa ser praticada por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha poder estudar a palavra de Deus logo de manhã. Então eu te convido a ir para a palavra de Deus. Nós vamos ler somente um versículo, porém que ele fale profundamente ao seu coração. Esse versículo está em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. São as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Esse versículo diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu irmão, não tem como nós negarmos que durante a nossa vida nós sempre choramos, por vários motivos. Nós choramos de alegria quando vemos uma criança nascer. Nós choramos muitas vezes de decepção por algumas coisas que as pessoas fazem conosco. Nós choramos de tristeza por várias situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós choramos muitas vezes por angústia, nós choramos de susto, nós choramos de saudade. Ou seja, existe N razões para chorarmos. E nós choramos. Uns mais, outros menos. Talvez você não chore fisicamente para que todas as pessoas vejam, mas talvez lá no fundo da alma você chora muitas vezes. E eu sempre falo que talvez a maior testemunha que acompanha os seus choros durante toda a sua vida, sabe quem é? O seu travesseiro. É quando você deita a sua face no seu travesseiro. Ali você talvez é o tempo que você mais se derrama em pranto, em lágrimas. Porém, meus irmãos, nesse texto, Jesus fala algo que nos deixa meio confuso no começo. Por quê? Ele diz assim, bem-aventurados, ou seja, o que serão esses bem-aventurados? São aqueles felizes, mas não aquela felicidade momentânea, aquela felicidade eterna, aquela felicidade muito grande. Ele diz, bem-aventurados os que choram, ou seja, feliz é aquele que chora. Mas então a gente precisa entender o quê? Que choro é esse então? Será que é um choro de decepção? Será que é um choro de tristeza? Um choro de alegria? Que choro que é esse? E no texto, meus irmãos, essa palavra choro aqui, ela quer nos trazer a intenção daquele choro fúnebre, daquele choro do luto. Talvez você, infelizmente, já tenha perdido alguns entes queridos. Você sabe do que eu estou falando. Sabe aquele choro de velório, de funeral? É esse choro que Jesus está falando. É aquele choro que dói não somente no peito, mas dói na alma. Aquele choro que você não tem como se conter de tão dolorido que ele é. Nós vemos que não é um choro comum, não é um choro falso. É um choro espontâneo. Ele vem sem a gente forçar.
É esse choro que Jesus está falando. Só que por que ele está dizendo que são felizes aqueles que choram? Porque esse choro aqui, meus irmãos, é por um motivo. Esse motivo não é muitas vezes o remorso. Não é por causa de remorso. Às vezes pessoas choram por causa de remorso. Deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa que não deveria e chora de remorso. Não é esse choro. Aqui nós vemos que é um choro pelo mal, pelo pecado, meus irmãos. Só que também não é aquele choro pelas consequências do pecado, porque muitas vezes a gente peca e a gente chora por medo daquilo que vai acontecer conosco. Esse choro que Jesus está dizendo não é um choro pelo medo da consequência do pecado. Eu vejo aqui que esse choro é um choro de quem está arrependido de ter pecado, meus irmãos. É um choro pelo pecado, mas é um choro de arrependimento. É um choro daquela pessoa que sabe que fez algo errado, fez algo ruim, que desagradou a Deus, que talvez desagradou pessoas através do seu pecado. É esse choro que Jesus está querendo dizer. E por que? Olhando para o contexto, né? A gente sempre tem que olhar para o Sermão do Monte e para as bem-aventuranças como degraus. Eu vejo que aqui Jesus estava moldando os seus discípulos para viverem no reino de Deus, para serem discípulos verdadeiros e serem parecidos com Ele. Então, para isso, Ele usa degraus, ou seja, etapas, para que esses discípulos possam ir crescendo e ir se assemelhando a Ele aos poucos. E o primeiro degrau, logo antes dessa bem-aventurança, qual que é? É o versículo 3, olha aí comigo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vejo aqui que o primeiro degrau é a humildade. O discípulo ele precisa ser humilde, ou seja, ele precisa reconhecer que ele nada é e que o nosso Senhor, Ele é tudo para nós. Sem Ele nós nada conseguimos fazer. E eu vejo que logo em seguida ele coloca bem-aventurados os que choram. E como nós vimos, aqueles que choram pelo pecado, aqueles que choram um choro de arrependimento. Aí eu te pergunto, por que ele colocou primeiro humildes e depois chorar pelo pecado? Porque só chora pelo pecado aquele que é humilde, aquele que reconhece que é pecador e precisa do perdão de Deus. O discípulo de Jesus, ele precisa ser humilde para reconhecer e para chorar pelo pecado, para reconhecer que ele é pecador. E a Bíblia mesmo diz, Paulo diz, todos pecamos e carecemos da glória e da graça de Deus na nossa vida. Então, aqui esse texto ele mostra que para chorarmos primeiramente pelo pecado, nós precisamos ser humildes, porque o orgulhoso ele não chora, ele não vai chorar pelo pecado. Talvez o pecado nem faça diferença na vida dele, até porque o orgulhoso ele já está pecando, porque ele é orgulhoso, ele se acha autossuficiente. Mas o discípulo de Jesus, meus irmãos, ele precisa ser humilde e reconhecer que ele é pecador, que precisa do perdão de Deus sobre a vida dele. Eu vejo que esse choro pelo pecado é um choro pelo pecado do mundo. Nós temos visto, meus irmãos, ao nosso redor, o mundo afundado em pecado. E nós vemos consequências desse pecado no mundo. Nós vemos até essa própria pandemia, meus irmãos. Eu vejo que muitos desses males que têm acontecido, que têm vindo sobre o mundo, são efeitos e consequências do pecado da humanidade. É o mesmo pecado que começou lá no Éden, Adão e Eva, lá em Gênesis 3, quando o ser humano se rebelou contra Deus. E é exatamente isso, o pecado, a palavra pecado tem um sentido de rebelião, ou seja, de ir contra alguém, se rebelar contra alguém. E foi isso que a humanidade fez, se rebelou contra o nosso Criador, nosso Deus santo e puro. Foi isso que nós fizemos. E nós precisamos, meus irmãos, esse choro aqui, ele precisa ser um choro pelo pecado no mundo. Nós vemos 1001 coisas acontecendo e nós precisamos chorar, mas não é um choro vazio, é um choro da alma, um choro que busca mudança, meus irmãos. Nós precisamos chorar também pela consequência do pecado na vida das pessoas. Nós precisamos entender que as pessoas pecam, estão pecando ao nosso redor muitas vezes. E isso terá uma consequência terrível para a vida delas, uma consequência eterna. Nós sabemos que aqueles que estão rindo hoje e não choram pelo pecado, ao contrário, eles dão risada, eles sorriem quando estão pecando, o final deles vai ser muito triste. Nós precisamos chorar pelo pecado dos outros também. E como eu disse, esse choro não é um choro vazio, é um choro que busca mudança, meus irmãos.
O arrependimento, ele tem a ver com mudança. A pessoa que se arrepende não é como você talvez pense, eu me arrependi do pecado e amanhã eu cometo a mesma coisa. Não. É um sentimento de mudança. O arrependimento é uma disposição da alma de querer mudar a situação pela qual ela vive. Então nós precisamos, meus irmãos, chorar também pelo pecado do mundo, pelo pecado das pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente chorar pelos nossos pecados, meus irmãos. O que você tem feito que tem desagradado o coração de Deus? O que você tem feito que talvez tenha desagradado ou magoado pessoas? Qual tipo de pecado tem tomado conta da sua vida? Eu queria que você refletisse sobre isso nessa manhã. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração, olhasse para a sua vida. Qual o pecado que tem tomado conta de você? Talvez a mentira, talvez várias outras coisas, talvez pecados sexuais, pecados financeiros por causa de dinheiro. Não sei qual é o tipo de pecado que tem tomado conta do seu coração, meus irmãos, mas você conhece e o nosso Deus também conhece. Mas eu queria que nessa manhã você tivesse a disposição de mudar, de se arrepender e de pedir perdão a Deus por cada um deles e de chorar, mas não um choro vazio, não um choro falso, mas um choro verdadeiro, que nós possamos olhar para o pecado, repudiar o pecado e não buscar e amar o pecado, porque o pecado, a primeiro momento, ele traz algo muito bom, ele traz prazer, ele traz algo muito bom, é como se fosse um presente, ele vem embrulhado como um presente, e quando a gente vê um presente, o que a gente quer? A gente quer pra gente. Só que, porém, o pecado, quando a gente abre, é como um presente, só que quando a gente abre dentro, existe algo terrível, é como se fosse um punhado de carniça, e isso vai tomar conta da nossa vida se a gente não tomar cuidado. Agora, aqui nós vemos que nós temos que chorar, ou seja, se arrepender pelos nossos pecados. Por quê? Porque aqueles que choram pelo pecado serão consolados, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nosso Deus, Ele é aquele que vem para consolar quando nós pecamos, quando nós choramos e nos arrependemos pelo pecado. Nosso Jesus, Ele está pronto a dar o seu ombro para que nós sejamos consolados por Ele. Ele está ao nosso lado e Ele quer cuidar de nossas feridas. O pecado, ele deixa feridas na nossa vida, na nossa alma. E Jesus, através desse consolo, Ele quer nos curar, meus irmãos. Ele quer fazer um curativo nessas feridas que ficaram por causa do pecado. Esse é o consolo que Jesus promete aqui, meus irmãos. É curar a nossa vida, a nossa alma, curar as marcas que o pecado deixou. E isso mostra que talvez a ferida esteja aberta, esteja doendo. E nós vemos que uma ferida aberta, ela dói muito. Mas o consolo e a cura vai vir de Deus quando nós nos arrependemos, quando nós choramos, mas um choro de arrependimento por aquilo que nós temos cometido contra o nosso Deus, aquilo que nós temos cometido de pecado, meus irmãos. Eu queria que você olhasse para a sua vida, tivesse a certeza que Deus, Ele está pronto a nos consolar. Eu vejo que através dessa consolação que Ele diz aqui, Ele quer trazer alegria. E aí mostra realmente um contraste. Nós choramos pelo pecado e o consolo que vem de Deus vem com alegria, a alegria que enche nosso coração, a alegria que nos dá disposição para continuar na caminhada. O pecado não tem a última voz na nossa vida, meus irmãos. A última voz na nossa vida é a voz de Deus. Nós pecamos muitas vezes, nós caímos, porém Deus, Jesus, está aqui com a mão estendida para nos erguer novamente, para que a gente continue na caminhada. Esses pecados são como buracos no meio do caminho, e muitas vezes, alguns a gente se desvia, e infelizmente alguns a gente tropeça e cai. Mas nós temos um Deus que está conosco, o nosso Deus Consolador, que está conosco, para nos erguer de novo e nos fazer caminhar, olhar para frente, esquecer de tudo aquilo que nós temos cometido, que nos faz cair, e continuar caminhando a passos firmes em direção a Ele. Meus irmãos, que essa palavra possa encher seu coração, que você possa chorar, um choro de arrependimento, um choro da alma, pelos pecados que você tem cometido, pelos pecados do mundo, e que nós busquemos realmente mudança na nossa vida, meus irmãos. Olhe para a sua vida, vasculhe o seu coração nessa manhã e veja o que você tem cometido, quais tipos de pecado. Não adianta a gente falar que nós não pecamos. A palavra de Deus diz lá em João, que aquele que diz que não tem pecados, ele é mentiroso, ou seja, já está pecando. Todos nós pecamos, mas nós temos em Deus, em Jesus Cristo, a possibilidade de nos arrependermos e termos o perdão de Deus sobre a nossa vida.
temos a esperança de termos uma vida renovada. E é nessa esperança que eu queria que você se alicerçasse, que você se apegasse nessa manhã. Deixe essa vida de pecado, peça perdão, chore pelo pecado, meus irmãos, pelos seus pecados, entregue a Deus e peça ajuda. Talvez sejam pecados que você não consegue vencer sozinho, mas eu queria que você entregasse isso a Deus nesse momento e pedisse perdão e pedisse força para que Ele te ajude a caminhar longe do pecado, que você possa odiar o pecado e amar a Deus a cada dia, em nome de Jesus. Que essa palavra possa achar morada no seu coração, e muito mais que isso, que ela possa tocar na sua alma, e que você possa buscar mudança de vida, em nome de Jesus. Como discípulos, nós precisamos ser parecidos com Jesus, aquele que não pecou, aquele que é santo, aquele que vivia longe do pecado, aquele que vencia as tentações da vida. Que seja assim com você, que nós possamos chorar pelo pecado, por amor a Deus. Quando nós queremos agradar alguém, nós queremos fazer de tudo, de bom para essa pessoa. A gente não quer deixar ela magoada, a gente não quer deixar ela entristecida. Que seja assim com a nossa vida, que nós amemos a Deus de tal forma que nós fujamos do pecado por causa disso. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, tremendamente nesta manhã. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração, Pai. A Tua palavra que vem transformar a nossa vida. Obrigado porque nós, como discípulos, temos a instrução vinda do Senhor de como viver no Teu reino, o reino de Deus. Obrigado porque sabemos que esse choro, Pai, esse choro pelo pecado, ele não perdura. A tristeza, ela não perdura porque nós temos perdão no Senhor, Pai. E no momento que nós nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor vem com a Tua alegria, enchendo o nosso coração, Pai. O Senhor vem com o Teu ombro para enxugar nossas lágrimas. A Tua palavra diz que o Senhor enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. E nós confiamos nisso, no Teu consolo, no conforto que vem do Senhor, Pai. Eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nesse momento. O Senhor vasculhe cada coração, Pai. O Senhor traga à luz aqueles pecados que eles já sabem que eles cometem, mas também que o Senhor traga à luz aqueles pecados que talvez estão lá escondidos, talvez eles nem saibam que estão pecando, Pai. Mas traga à mente deles, traga no coração deles isso, que nessa manhã eles possam chorar por isso. Chorar, mas um choro de arrependimento, que busca, Pai, mudança de vida, mudança de hábitos, em nome de Jesus. Nos ajude a enfrentar esse mal, que é o pecado, que tem tentado dominar a nossa vida, que tem tentado nos afastar de Ti. Os ajude, nos dê força, Pai, nos dê alegria, nos dê ânimo para continuar na caminhada, Pai. E que esses tropeços através do pecado não os atrapalhem de continuar caminhando na Tua direção. Porque sabemos que o Senhor está com a mão estendida para nos reerguer e para caminhar conosco. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, bendizemos por essa manhã, por esse tempo de escola dominical. Fique com cada um dos meus irmãos, Pai, durante esse dia. Os guie, os livre do mal, os livre da tentação do pecado, Pai. Que eles não caiam em pecado nesse dia. Em nome de Jesus, dê uma vida santa para nós. Que cada dia nós possamos ser mais parecidos contigo, Pai. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que vocês possam ter um domingo abençoado na presença de Jesus, um bom almoço e logo mais à noite a gente estará de novo buscando a Deus através da Sua palavra, louvando a Ele no culto da noite, através do vídeo que eu vou mandar. Que você possa ter um dia abençoado buscando a Jesus e fugindo do pecado, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.